queridos irmãos, estamos aqui reunidos nessa noite para a discussão sobre um livro de uma grande mentora, de um grande personagem na senda espírita aí, né? E dentro desse contexto, eu gostaria que todos nós se reuníssemos em um só pensamento, né? Sabia que ia ter esses olhares aí, né? Na realidade, eu fiz o seguinte: isso aqui é uma das 5 opções que a AI fez a respeito do livro de hoje. Ah, mas eu achei que fosse o estilo dele. Então, aí o outro já estava pensando assim, entrei no culto errado. Mas não, a gente vai falar por que isso também. Então vamos lá, vamos começar, né? Nós somos o Grupo Sim, Espiritista em Michigan, e aí nós temos como principal objetivo a divulgação do Espiritismo, o sistema do Espírito. E vocês são todos muito bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também, porque sem vocês a palestra não teria muito sentido, né? Hoje a gente vai falar sobre um livro em especial. Antes da gente começar, vamos fazer aqui, gastar um tempinho para a gente fazer uma preparação para esses nossos minutos que a gente vai ficar junto, né? Vamos tomando uma posição confortável, trazendo a nossa consciência para dentro de nós mesmos, né? Sentindo aí essa centelha divina do melhor que nós temos. Vamos trazendo essa energia para fora, compartilhando com os nossos amigos que estão aqui, os encarnados e os desencarnados, pedindo para que os nossos amparadores espirituais, esses seres abnegados, os amparadores da casa que prepararam esse ambiente, as pessoas que ajudaram a colocar essas cadeiras, os encarnados aqui, todos esses seres que preparam esse ambiente para nós, os nossos muito obrigado. E vamos dentro desse ambiente sentindo aí essa energia boa e tentando dar voz de comando para o nosso ser, de forma que nós usemos a nossa vontade para que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos espíritos para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos pensar, para o que nós somos intuídos. E que todas essas informações nos transformem em pessoas melhores. De forma que possamos transformar o nosso ambiente de meio em um lugar melhor. E as pessoas que se aproximem da gente também possam aproveitar com isso. Que possamos ser abençoados pelo nosso Pai e possamos ter essa reunião na paz do nosso Mestre. Que assim seja. O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, né? Divaldo já subiu, né? E acredito até que pela evolução que ele tinha, ele deve estar numa boa lá junto com a Joana de Ângeles, discutindo as suas próprias encarnações, né? E como ele colocou dentro desse conceito, a gente vai falar do o ser Consciente de Joana de Ângeles, que é o primeiro livro de uma série de livros que ela fala sobre o ser, sobre psicologia, sobre as novas correntes de entendimento do ser, da mente física e da mente espiritual do ser. Então eu acredito que quando eles fizeram esse trabalho todo, eles estavam ligados a essa vibração e possivelmente eles estão hoje aqui, porque de uma certa forma ou outra, quando a gente prega esse tipo de coisa, nós estamos assim quase que chamando eles, invocando eles, para que eles nos abençoem com nos permitam que nós possamos divulgar isso da melhor forma possível. Então eu peço que eles me iluminem de alguma forma, para que eu não erre muito no passar essa informação para ele, porque é muita coisa. Eu, de novo, escolhi o livro errado, né? O Ser Consciente. O Ser, já discutimos isso há duas palestras atrás, que eu falei o Ser e a Serenidade do Herculano, que já foi difícil, né? Agora, com Joana de Ângeles, beleza, né? Fica mais ainda. Ela é mais complicada ainda do que o próprio do outro livro. Então, ela traz essa possibilidade do ser consciente, do ser ter a consciência dele ser. E como é que ela tenta colocar isso aí? Eu já vou dar o spoiler lá no fim do livro, fazer que nem a Bia quando ela conta o filme, porque eu não assisti. Ela diz o seguinte, que a interpretação, essa consciência do ser, ela é independente para cada um de nós. Eu acho que o meu ser é de um jeito e você é de outro. E nessa ideia de que existe a individualidade do nosso reconhecimento do nosso ser, ela traz algumas informações nesse livro que faz com que a gente tenha uma ideia de como é que o ser tenta se reconhecer ou qual as possibilidades que a gente tem durante a nossa evolução que dificulta essa nossa identificação. Certo? A primeira coisa que ela fala de uma quarta força.
ela cita muito os grandes psicólogos aí, ela fala de Freud, ela fala de Jung, ela fala de tantos outros aí, para trazer a ideia de uma análise física e da evolução dessa análise psicológica física, passando para a física e a espiritual, que ela chama da quarta força, que é a psicologia transpessoal. Além do que a gente é aqui, que a gente chama de pessoal, vamos pensar assim, né? Ela traz essa definição justamente com isso, que houve a necessidade, primeiro, quando esses grandes seres que vieram aí trouxeram a psicologia de Jung, ou a própria psicologia de Freud e tantos outros, mas era tudo relacionado ao corpo, a mente, a sinapse, o que a gente fazia, onde a gente estava. E essa transpessoal vai um pouco além, tanto que vai. E ela faz essa análise em cima de vidas passadas, de relacionamentos, de relações, tanto da pessoa, do meio que ela viveu, aonde ela viveu, em determinados lugares, tudo que afetou ao que ela é hoje. A gente sabe que na nossa evolução, a gente é o melhor que nós já fomos, né? Essa informação realmente me provoca muito. Se isso aqui eu sou o melhor, eu estou imaginando o que eu fui anterior, né? E anterior a isso, e anterior a isso. Então, ela fala que toda essa informação, através desses estudos da transpessoalidade, ela mostra que esse homem aí, que ela chama do homem psicológico, né? Ele adquire informações do que ele viveu e do que ele vive. Ela chama que essas escolhas que a gente faz, ou que o ser faz, interessante que o livro todo é referente a alguém, sabe? E a gente começa a ler, a gente acha que no final, acha que aquele alguém sou eu, sabe? Somos nós. Então eu aconselho aí, se essa for tentar ler ele, porque ela tem essa característica de relacionar o espiritual com o material dentro de bases científicas, né? Que na época que ela escreveu, hoje a gente já vê que isso pode ser provado. É igual o Chico, que escreveu muitas coisas sobre a nossa glândula pineal, e só hoje as pessoas estão descobrindo isso aí. Ela tem essa coisa também. Então, nessa análise desse ser, desse ser psicológico, né, através desse conceito da transpessoal, ela põe algumas estruturas ou alguns modelos que a gente segue e que às vezes nos aproxima e nos afasta. Eu estou querendo achar a palavra agora que ela usa, que é quando você tem uma imagem da coisa, mas eu lembro depois. É legal. Então, ele caracteriza, ela põe essas características que a gente adquire durante a nossa vida. Agora minha memória fica tentando voltar e eu... arquétipos. Ela fala que a nossa vida, o nosso nível de vibração, o nosso nível de evolução é baseado nos arquétipos que a gente escolhe. Arquétipos individuais ou arquétipos coletivos. Individuais, às vezes eu me ponho uma pessoa com muito poder, eu forço as coisas, eu sou uma pessoa que fica, eu não posso fazer mal para ninguém, ou eu me sinto culpa, são arquétipos individuais, ou arquétipos coletivos, a política, a sociedade, a economia, que gira em torno de uma manifestação coletiva. E a gente escolhe esses arquétipos de uma forma ou de outra, e isso deixa a gente estagnado nesse nosso pesquisa do nosso conhecimento próprio, da consciência da gente, ou nos aproxima, dependendo do que a gente quer. Então, dentro dessa condição, ela traz aí uma parte que ela fala de problemas e desafios, né? Então, ela fala que às vezes um êxito que a gente tem pode nos colocar numa situação melhor ou pior do que a gente está. E o legal é que tudo que ela fala não tem uma direção, a gente que escolhe isso, né? Porque ela fala o êxito é bom e ruim. Pode ser bom, eu tive êxito naquilo e aquilo vai me ajudar. Então, vai muito do que nós escolhemos para a nossa vida, né? E ela fala que isso não foge do livre-arbítrio, né? Não tem como fugir. E esse livre-arbítrio é relacionado também com o nosso nível de intelectualidade, de desenvolvimento espiritual e material também. E o que acontece, por exemplo, uma criança tem livre-arbítrio?
Tem, mas vamos pensar só no mundo material, porque senão vai falar, essa criança teve 350 vidas. Não, criança aqui no mundo material, tá lá, ela tá brincando com as outras crianças, ela tem um livre-arbítrio? Ela tem, ela pode sentar, pode fazer o que quiser se ninguém parar ela. Mas vamos pensar que tem uma arma do lado ali, e ela pega essa arma, daí ela pega e resolve puxar o gatilho. A arma está armada, está cheia de criança, ela pode passar e atingir alguma outra criança. Ela tinha livre-arbítrio para puxar a arma? Tinha. Por isso ela era uma má criança? Às vezes não, né? Vamos pensar que ela foi exterminador do futuro lá, e aí voltou e tem tudo aquilo, mas mesmo assim, se a gente analisar ela como infantilidade, ela não tem uma inteligência suficiente para fazer essa análise. E a quem deve, então, o cuidado dela? Dos pais, sei lá, se estiver na escola, a professora, se tiver, seja lá quem for, alguém que tenha mais consciência que sabe, aquela criança não pode. Então, a gente é desse jeito, né? Tem espíritos superiores a nós que não deixam a gente fazer determinadas coisas. Eu quero me suicidar, a gente se suicida. Não tem problema, se você quiser, você vai lá e se suicida. Mas esses espíritos vão fazer o possível para que a gente não faça. Por que a gente consegue se suicidar? Porque a gente já tem discernimento suficiente para isso. Então é permitido que a gente faça. Mas se a gente quiser fazer uma outra coisa maior, talvez não vai ser permitido isso. Porque tem espíritos de um nível superior que estão coordenando a gente. A gente é criancinha perto desses espíritos maiores aí. Tanto que a gente não tem, a hora que ela traz essa proposta, desse homem psicológico, que ela chama homem psicológico maduro, que assim, o que é isso para nós? Aí eu penso, a gente não tem nem ideia do que seja o espírito ainda. A gente está gatinhando nesse tipo de coisa. E os espíritos que falaram para nós, as informações que a gente tem, está no livro dos espíritos lá, dentro de hoje, a gente tem várias outras, como é que se diz, literaturas referentes ao mundo espiritual, interação do espírito com a matéria, tudo, mas nada é tão sólido assim e ultrapassou o limite de entendimento do que tem o livro do espírito. E isso foi ditado por Kardec por espíritos que estavam aqui em volta da Terra. Era uma galera aí que está um pouquinho melhor que a gente, talvez até no mesmo nível em algumas coisas. E em tantas vezes eles mesmos falam pra gente, isso aí ou eu não consigo explicar para você, ou se eu explicar você não vai entender. Certo? Então quando a gente tem essa posição de que a gente, eu preciso me encontrar, saber o que eu tô querendo, eu preciso me entender, eu preciso conhecer a mim mesmo, ela volta ao conceito do próprio, como que chama? O César não está aqui hoje para falar a pergunta. Qual a pergunta que o livro dos Espíritos fala? Qual? 459. Qual que é a 459? Eles nos comandam mais do que a gente pensa, mas não é essa não, 919A. O Kardec pergunta aos espíritos se a gente podia fazer alguma coisa para melhorar, né? O que a gente pode fazer? Dá uma dica para a gente aí. E ele faz referência a um sábio da antiguidade que já nos deu a resposta: conheça a ti mesmo. Então, a partir daí, ele faz a referência a Sócrates, que tinha isso no... Obrigado. Ele faz essa referência a Sócrates ele visitava lá o Oráculos de Delfos no tempo de Apolo, né? E hoje ainda existe, né? Então não foi uma escavação que acharam isso, está lá ainda, né? Os pedaços, mas ainda está lá. Mas recentemente, depois aí, não tão recente, mas eles descobriram no túmulo dos deuses lá, no lugar dos deuses no Egito, um tipo de um lugar onde tinha várias salas, e uma das salas que era parecia a mais protegida, estava escrito também: conheça a ti mesmo e conhecerá os deuses. Então, essa proposta de nos conhecermos, e o que ela traz aqui, da gente ser um ser consciente, isso vem de várias milhares e milhares de anos atrás, né? E várias linhas de pensamento, né? E eu não consigo fazer nada se eu não souber onde eu estou. Eu quero ir para o norte, por exemplo. Aí, alguém sabe onde é o norte aqui? Para que lado que é o norte? Briga, o Ivo falou assim, o outro falou para cá, o outro está lá e está tudo perdido. Então isso é importante. Ela traz essas coisas, e eu tentando fazer um jeito de explicar para vocês como é que ela queria que a gente fizesse isso. Ela fala para a gente procurar o nosso eu interno, a nossa consciência. E aí como é que seria isso aí, eu tentar passar, porque ela explica de uma forma lá que fica difícil para mim tentar passar, teria que ler. Já dá a dica, vocês leem lá. Aí eu pensei da seguinte forma: de uma bússola e de um mapa, certo?
Não sei se você sabe o que é mapa. Mapa é um negócio que tinha assim, mais ou menos. É o que vocês vêem no Google, só que é de papel, certo? Ele não atualiza, não fala quando está vermelhinho, quando tem guarda, ou qualquer coisa do tipo. E há um tempo atrás, quando eu vim para cá, eu tenho vários mapas em casa ainda. Aí você pegava o mapa, você ia para algum lugar, tinha aqui a AAA, que você pegava um mapinha lá e aí ele te dava um adendo. Porque às vezes Michigan estava em construção. Então o cara pegava e dava, ó, você vai por aqui, mas se você for para esse lado, ó, o cara riscava lá, ou ele consultava e falava no mapa, ó, não vai por aqui ou não. Então, o mapa ele mostra o que para você? Ele mostra o caminho. E se você vai para esse mapa, tem uma ponte, a ponte caiu, o que você faz? Aí você vai lá no mapa, se o mapa não mostrar uma outra direção, um outro caminho, você fala assim, ferrou, vou ter que ficar esperando aqui, não sei o que vai ter do lado de lá. Então, quando ela propõe que a gente olhe para a nossa consciência, eu imagino que a gente tem uma bússola, que nem ele tem o do celular dele, ele mostrou ali agora. Porque a bússola nos dá a direção. Eu quero ir para o norte, eu vou indo para o norte. Aí eu encontrei uma montanha. O que eu faço? Sei lá, eu vou fazer um tour e passo pela montanha, se eu tenho tempo para isso. Senão eu vou contornando a montanha, mas eu continuo tendo a minha direção. Então ela manda a gente, ela coloca que seria interessante a gente entender o que a gente tem, porque a gente sabe realmente o que é. E um fator que faz com que a gente consiga identificar esse tipo de coisa é como é que a gente consegue entender essa nossa consciência, como a gente absorve o tipo o que a gente absorve como se fosse esses, não é protótipo, que eu falei? Arquétipos. Esses arquétipos coletivos ou esses arquétipos individual. Então, a gente pode ter um arquétipo que tenha dificuldade da gente entender o nosso ego. Aí teria que ter uma psicóloga falando com referência a esse ego. Esse ego é a coisa que a gente tem que acha que é, né? E ele caminha, ele põe a gente para tudo o que a gente acha que a gente quer, não o que a gente precisa. Então, quando a gente tenta esse ego, ele nos dá essa intuição de fracasso, ele nos dá a intuição de neurose, ele nos dá a necessidade de ter uma autocompaixão, ou de as pessoas falarem para a gente que a gente fez alguma coisa certa. Às vezes falar, ninguém tem isso, né? Você fala que não. Uma coisa mais legal que tem é quando a gente termina a palestra e alguém fala assim, pô, a palestra foi boa, meu. Aí a gente faz. Lembra muito um amigo meu que ele falava assim, muito cuidado com a embriaguez do sucesso. Então, sempre que a pessoa fala, eu gosto. E é bom isso, né? Então, se eu terminar a palestra, não esquece de falar se a palestra foi boa, dá um joinha, aí qualquer coisa. Mas a gente gosta disso, isso faz bem pra gente, certo? Mas a gente não pode se embriagar com isso aí. Faz bem. Então a outra vez eu vou fazer melhor. Mas se eu sair daqui e falo, não, mas eu sou bom, e aí eu não me preocupo para fazer uma outra, eu vou entrar em problema. Lembra muito, o Divaldo acabou de me falar assim, que a palestra que ele fez, a primeira vez ele não tinha estudado, e o cara não falou nada para ele, ele ficou, é que não, e não sei o que lá. Então, essa nossa tendência de tentar a porta estreita, tentar a porta larga em vez da porta estreita, é uma das maiores dificuldades que a gente tem de identificação do ego. Num ponto de vista assim, fazer o que você não gosta, gostando. Difícil, né? E é assim que a gente evolui. Então, se a gente não entende esse ponto de que a gente tem que passar por determinadas coisas, a gente vai se chocar com esse tipo de uma autocompaixão, as outras pessoas precisam falar que eu sou bom, que eu faço isso, senão a coisa para mim não funciona, eu passo a me queixar bastante, eu tenho alguns comportamentos exóticos, tipo assim que eu mudo de roupa, eu pinto o cabelo, faço qualquer coisa, é um tipo de fuga que o nosso ego faz para não tentar encarar o que realmente ele tem que fazer, a gente foge das nossas responsabilidades. Porque a porta larga é melhor, passa todo mundo, ou passo eu sem fazer força nenhuma. Mas a porta estreita, como o próprio Evangelho de Jesus fala, você passa sozinho, não tem ninguém para passar. É igual quando a gente vai desencarnar. Ela fala aqui do medo, que é uma das condições que leva a gente a não... afasta a gente do nosso autoconhecimento, mas ela diz o seguinte, o nosso medo é baseado na nossa ignorância. Porque hoje, e ela fala aqui já há muito tempo, o livro já é um pouco velho, e ela fala que hoje a morte não é dolorida, né? Tem pesquisas aí que falam bastante que a morte não é dolorida. A dor é aquilo que a gente acha que vai deixar alguma coisa, porque veio sem nada, né? E acha que tinha alguma coisa aqui, né? E depois vai para o outro lado e fala, deixei tudo que eu fizer, vai sofrer isso aí. Então sofre por coisas que não tem conhecimento.
E ela traz então alguns problemas humanos. Esses problemas humanos, e ela mostra que dentro da nossa evolução, nós viemos de uma instintividade, né? O livro dos Espíritos nos diz que antes era o nosso mundo aqui, que é o mundo de prova e expiação, que vocês estão achando que é ruim, né? Antigamente era primitivo, entendeu? Eu saía lá de manhã, o dinossauro já me comia, ferrou a minha reencarnação, que tinha que durar tipo 10, 20 dias para me aprender alguma coisa, eu morria e voltava de novo. E da mesma forma que a gente vê algumas encarnações de animais hoje, eles falam que a reencarnação dos animais às vezes são bem rápidas. Porque não tem nada que aprender lá, né? Ele foi lá, fez o que veio, já volta aqui, vai, opa, continua aprendendo. Então, para nós no começo, isso era bastante instintivo. Ah, eu morri na primeira encarnação, na segunda encarnação, eu já nascia, saía da minha mãe já com medo do dinossauro, porque estava muito ali, era só aquilo que eu tinha que fazer. Hoje não, hoje nós temos várias outras coisas que a gente carrega dessa reencarnação, e na hora que a gente volta com a outra, a gente não podia esquecer um pouco disso, mas a gente não esquece, a gente vem com raiva, tanto que às vezes você nunca viu a pessoa, olha para a pessoa e fala, pô, esse cara aí, eu não sei o que foi. Porque a gente ainda guarda esse tipo de coisa, dentro esse paradigma que a gente traz de ressentimento, ciúme, inveja, né? E aí a gente muda os nossos padrões de comportamento. Ela explicando isso através de um sentimento meu, eu gero sinapses que gero determinados hormônios que fazem eu me comportar diferente, fisicamente falando. Então uma hora eu estou bem e a outra hora eu estou ruim. Passei a compreender a minha esposa a partir disso aí, que uma hora ela já voltou. Eu falei para vocês que, não sei quem lembra, que eu passei a dirigir na velocidade agora. Ela briga comigo. Antes ela brigava porque eu tinha... mas qual o problema disso que a gente fala assim? É que a gente coloca na situação a nossa análise. A gente não para analisar, a gente não para... será que é isso mesmo que eu estou pensando? Deixa eu colocar umas 2 ou 3 alternativas aqui. O ponto de vista é que a gente gosta de ir para o lado mais fácil. O que é mais fácil? Mais fácil é mais fácil, porque eu vou fazer o mais difícil. Mas toda vez que a gente escolher um lado fácil, esse fácil, eu não tive um outro... É difícil colocar do jeito que ela coloca, mas toda vez que eu escolho um fácil e eu tinha um difícil para fazer, eu não escolhi isso, eu perdi a oportunidade de aprender mais, certo? E ela fala dessa melhora contínua também. Então eu começo a fazer lá puxando uns ferros, eu começo com 5, pode não ficar a vida toda, eu ponho 6, 7, 8, vai chegar uma hora que eu vou ter um monte, mas eu tenho que entender também qual que é o meu limite. Porque eu tenho um limite, né? E os espíritos têm limites, esses limites vão evoluindo de acordo com que ele evolui. Às vezes o espírito malevado não está nem preocupado em levantar um peso para perder 1 quilo, porque ele sabe o que ele precisa comer, então ele não come mais do que ele precisa. Ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer, e ele sabe o que ele deve. E dentro disso aí é que a gente define a ética aí, né? Nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Então eu tenho que balancear isso aí. Eu costumo dizer, e aí é meu, não está nem entre ela e nem Kardec nem nada. Eu falo sempre isso para vocês, que eu acredito que o espírito elevado, escala 1, né? A primeira escala lá do livro dos espíritos, que não precisa reencarnar mais, já sabe tudo isso, que é a definição que os espíritos nos deu, e eu acredito que falta ainda informação nessa resposta. Eles dizem que esse espírito não precisa mais nada, ele já sabe tudo, a diferença do bem e do mal, já tá não sei o que, ele fica fazendo o quê? Aí ele vai tocar harpa, que a gente acha que é o céu dos negócios, eles não falam pra gente o que é. Mas aí a gente pensa assim, eu acredito que esse espírito é aquele espírito que sabe o que é espírito. Ele sabe o que é espírito, a gente não sabe. Por mais que a gente queira, a gente não tem essa noção. Sabe o poder que tem o espírito. Sabe usar esse poder do espírito, mas ele só usa para o bem. Ou seja, ele usa com ética. Esse bem e mal é relativo, né? Às vezes o espírito tem aquele poder todo. Esse planetinha já está dando um certo dor de cabeça. Não deu certo. Então a bomba lá, o planetinha acaba e a gente acha que, é isso tudo. Por exemplo, eu tenho capacidade. Aí vai pegar na internet aqui e vai falar, mas não é difícil eu calcular uma bomba que precisa, nem preciso, vou no chat GPT e pergunto, qual o tamanho da bomba que precisaria ter para destruir o mundo? Ele vai lá e faz para você isso aí. Agora, o mundo sumiu, todos, sei lá, milhões e milhões, nós estamos 8 trilhões? 8 bilhões. 8 bilhões. Eles falam que tem 3 desencarnados, 3 vezes 8, 24 bilhões. Onde esses espíritos todos vão? Sei lá, vai para o sol, vai para a lua, para qualquer lugar. Nós somos espíritos mesmo, pode ficar em qualquer lugar. Eles rearranjam lá. Que diferença vai fazer isso no mundo? A Terra. Eu, por exemplo. Se a Terra não faz nada, e eu, o que eu faço? E por que esse meu medo?
né? De não ter. Agora tem uma coisa, somos criação divina. Deus é definido como a inteligência suprema do universo, né? Então ele sabe tudo, certo? Se ele sabe tudo, ele pode tudo. Tanto que ele me criou, certo? De alguma forma ele me criou. Agora, eu sendo essa insignificância toda de um planeta, perto do planeta, sou isso, eu tenho algum valor. Porque senão ele não criava eu, concorda? Por que ele vai perder um tempo? Mesmo que o tempo dele seja infinito, ele sabe tudo, mas se ele criou, então esse é outro ponto que ela coloca dentro da nossa identificação. Nós não somos tudo aquilo, mas não somos nada. Porque nós existimos, essa é a classificação do ser. Lembrando aí René Descartes, quando ele fala, né, cogito ergo sum, né? Aí ele fala o quê? Penso, logo existo. Nós existimos porque nós pensamos. Quando nós começamos a pensar a partir da... E não vamos deixar de existir mais, caso vocês estão tentando existir algum dia, não tem mais isso. Agora é só rampa acima, a gente vai para isso. Então, dentro desses problemas aí que ela chama de problemas humanos, que são esses ressentimentos, ciúme, essa necessidade de valorização, mudança de padrão de comportamento, ela também traz alguns conceitos, como assim o bem e o mal. E aí a gente pensa assim, o que é o bem e o que é o mal? Aí começa a pegar, né? Aí, novamente, ela traz um conceito, e a gente teria que ir mais, acho que não vai ter muito tempo para isso. Não. A gente teria que ir em mais detalhes, porque o mal seria mais ou menos a ausência do bem. Não é assim que ela põe, certo? Mas o bem é o que existe, é o que Deus fez, o resto é a nossa escolha, que a gente se abstenha dele. Tem um cara aqui que ele fez uma palestra, e ele disse o seguinte, que Deus é um prego. Você vê como é que ele define bem Deus, né? E a gente é uma coisa que está amarrado num elástico nesse prego. Quanto mais a gente tenta sair de Deus, mais esse elástico puxa a gente de volta. Qual que é a sacada? Quando você descobrir que aquele elástico puxa você para Deus, deixa levar. Vai para a galera, estou indo lá, beleza. E você vai encontrar o Deus, mas a gente tem essa resistência. Tudo para a gente que é mais ou menos... Alguém te empurrou, você já empurra de volta. Então a gente não tem essa capacidade ainda. Ela fala muito das paixões e libertações psicológicas, né? Ela entra nos dados aí bastante científicos desses caras aí, já saindo de Freud e de Jung, mas entrando na psicologia moderna. E eu não gosto disso, então para mim ficou difícil explicar isso aqui para vocês. Mas ela fala da conquista do self. E ela vai chegando no fim do livro e ela dá uma sacada legal. Que do autoconhecimento da consciência, ela fala da autodescobrimento. Aí quando eu vi isso aí, eu falei, caramba, o que ela quis dizer com esse autodescobrimento? Se eu vou descobrir alguma coisa que está em mim, quer dizer, quando eu fui criado lá, que fala que nós somos criados simples e ignorantes, e... ali eu me achei, né? Eu era alguma coisa, eu falei, eu sou eu. Eu passei a pensar que eu existo, passei a existir. Nesse ponto exatamente, ela fala assim, o autodescobrimento nosso deveria começar ali, concorda? Porque eu já entendo que eu sou alguma coisa, então a partir dali. Quando ela fala desse autodescobrimento, me dá a ideia, e não é ela que fala isso, não é o Espiritismo que fala isso, mas me dá a ideia que naquele ponto, exatamente naquele momento, que não foi um momento, a gente sabe que foi um espaço de tempo longo, né? Primeiro, será que sou eu? Não sou? Morri numa encarnação? Na outra, aí eu vou ver. Aí eu existo. Isso foi na minha consciência. Eu sou alguém, não sou vocês, então sou eu. Então, eu não sou você, você não é eu, tem alguma outra coisa. Aí vem aquela consciência de Deus e a gente vai evoluindo. Mas exatamente nesse ponto aí que a gente se identificou. Falou, eu existo, sou eu, o ser que ela fala aqui, que é o mesmo que o ser e a serenidade que o outro fala no outro livro. Nesse ponto, nós já tínhamos tudo. Nós só temos que descobrir. Quem fala isso? Jesus. Quando? Quando? Sois deuses. Né? Não quer dizer que você é Deus, mas você pode tudo. Você tem tudo que você precisa para fazer o que você quiser. A gente podia até ir mais um pouco. Mas então quer dizer que um dia eu vou chegar a ser Deus? Aí já é outro problema. Mas vamos pensar aqui agora. A gente pode, né? Agora tem um negócio que é meio complicado. Como a gente está perdido nesses arquétipos, a gente pode fazer a escolha errada. Entendeu? Então, é esse querer que a gente tem e que a gente pode fazer a escolha errada. E essas escolhas erradas é que vão tirar nós do nosso conhecimento próprio. E não é conhecimento. Agora aqui ela abriu o jogo, né? Depois de um tempo, isso é no começo do livro, né? Ela
ela fala desse autodescobrimento. Nós somos nós. Então, quando eu sinto alguma coisa por uma pessoa, por que eu estou sentindo isso? Se questiona, faz uma análise, não haja com impulsão. Não quer dizer que se você pensar um pouco, você vai agir certo. Ela fala isso, né? Porque ela fala aqui também que a racionalização é uma das coisas ruins que a gente tem. Fala, eu não gosto dele porque talvez eu matei ele na outra encarnação. Eu sou espírita, matei ele na outra encarnação. Ah, então eu tenho essa culpa. Acho que na outra vida eu vou ter que vir ou eu vou ter que ajudar ele. Quer dizer, eu não trabalho em mim, eu trabalho numa hipótese que eu não sei o que é. Então é melhor que a gente trabalhe em cima do que a gente acha que é, mesmo que a gente tenha dúvida em cima desse ponto, que a gente não se perca. E aí traz uma coisa que ela não fala, mas eu venho batendo em cima dos meus alunos, em cima das palestras que eu venho falando, é o seguinte: hoje o nosso maior problema da humanidade não é egoísmo, que nem eles falam, o egoísmo qualquer, o espiritismo sempre fala, orgulho e egoísmo. Não é isso, não é mais, isso aí já foi batendo fora, é o nosso foco. A gente não tem mais foco. Então, a gente nem precisa ter mais orgulho e egoísmo para trabalhar a gente. A gente sai de manhã, não sabe o que vai fazer, depois no meio do caminho não sabe mais, depois não volta mais. A gente não se dá mais comando. A gente não tem mais controle do nosso. E ela fala que isso aqui é fundamental. Ela não fala desse foco, mas a nossa pessoalidade, o nosso análise do que a gente está fazendo é fundamental para que a gente se conheça. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar perdido nesses arquétipos. Exatamente. Então, ela traz vou ter que ir rápido agora, ela traz alguns conceitos aí do silêncio interior, que isso faz muito bem pra gente, a gente fica quieto, né? Mesmo na hora que a gente quer falar, a gente fica quieto, a gente absorva essa energia e a gente mastiga essa energia. Falei do chocolate lá, muito bom chocolate, brincadeira, eu gosto de chocolate, não estou muito preocupado de ser gordinho, vocês verem, mas o alimento, para nós, quando é demais, a gente engorda, tem que carregar esse alimento para algum lugar. A mesma analogia é para as informações que a gente tem. Toda vez que eu pego uma informação que eu não digiro essa informação, ela fica gordura no nosso cérebro lá. E a gente fica gastando uma energia enorme para procurar no meio daquela bagunça que está a informação que a gente quer. Portanto, corte um pouco das informações que você tem. Concentre-se, tenha foco naquele pouco que você tem e se melhore daquele jeito. Uma vez que você passou aquilo, você muda. Certo? Eu passei por uma nova função aí, faz um ano mais ou menos, e era muita coisa. Eu não sou muito bom de coordenar mais do que 2 coisas, vamos pensar assim. Às vezes tinha 3 ou 4 no dia, eu me perdia. Eu mudei, no meu celular agora eu tenho time de 10, 15, 30, 50 minutos. Quem assistiu o Equalizer? O filme? É um filme de matança, assim, né? Então toda vez que ele ia acabar com alguém, fazer alguma coisa, não é mas ele pegava no relógio assim e falava 30 segundos, ia lá e pá, 29, beleza. Eu faço a mesma coisa, não mato as pessoas, mas eu tenho que resolver alguma coisa, de manhã, eu olho lá no meu e-mail e falo assim, ó, 2 horas. Eu marco 2 horas e tem a galera da manhã, né? Vamos tomar um cafezinho? Não, estou ocupado agora. Enquanto aquele negócio não vira às 2 horas, eu faço aquilo. E está me dando muito bem. Eu não consigo fazer tudo, mas eu consigo fazer uma coisa de cada vez. É isso que ela propõe. Que você faça uma coisa de cada vez. E não se preocupe com as outras. Mas escolhe uma. Com o tempo você vai aprender até a escolher a melhor. Eu normalmente no começo escolhia errada. Passava 2 horas fazendo e meu chefe, cadê aquele negócio que você... Eu tinha que voltar, mas é o aprendizado que vai trazer isso pra gente, não eu sou bom amanhã, né? Aquele livro Flatliners lá, que fala do Tiger Woods, do Michael Jordan, esses caras gastaram 10 mil horas para pelo menos começar a fazer alguma coisa no campo que eles queriam. Então, se você não gastou 10 mil horas ainda, pensa que você está muito longe do que você gostaria de estar. E 10 mil horas é hora pra caramba, certo? Então ele traz aí um conceito de felicidade. Ela mostra até alguma coisa de felicidade que a gente acha que mas a felicidade para nós é meio que perene. Ela fala isso. E aí ela dá essas condições de felicidade, uma felicidade coletiva, uma felicidade independente, uma felicidade sua só, mas que você pode ter a felicidade de uma outra pessoa, por a outra ela cobre isso aí. E ela vem dentro já mais para o final aqui, senão não vai dar tempo para ninguém perguntar nada, conquista de si mesmo. E ela traz também, nessa conquista de si mesmo, a colocação do ter e do ser. Nós somos o que somos, não o que temos. Toda vez que nós estivermos
pensando em ser o que temos, nós estamos longe do ser. Ela põe um negócio aqui que dá para fazer uma outra palestra, né? E ela traz aí, dentro dessa identificação do ser e do ter, o homem consciente em si. E ela traz para finalização a conquista de si mesmo. Então, nesse nosso descobrimento, por isso que ela começa a falar de descobrimento só no final. Uma vez que eu descubro a mim mesmo, eu passo a reconhecer o que eu sou, e eu passo a tomar posse do que me pertence. E que é o que eu falei para vocês, a gente já era bom, aí já é meu, né, dela. Quando nós fomos criados, já veio o pacote. Aquilo é a gente. E eu não sei se foi nessa encarnação, na outra, ou na outra, ou na outra, a gente é bom. A gente é muito bom. Para não dizer outras coisas, a gente é muito bom. E Deus fez a gente já isso. Agora a gente só tem que entender esse campo que a gente tá plantado, que a gente tem, o quão potencial que a gente tem. E aí a gente vai chegar nessa felicidade que ele fala aí e na conquista de nós mesmos, né? Dentro desse consciência do ser. Desculpa, 5 minutos. Se alguém tem alguma questão, a gente vai fazer uma sessão mediúnica aqui, a Maria Joana de Ângelas vai incorporar e a gente vai responder. Você poderia ter feito essa palestra em 5 segundos, quando você falou, na minha opinião, questão do foco. Ah, sim. E isso é real mesmo. Ela não fala do foco, né, cara? Mas tudo leva a dizer, mas ela não fala. O que você colocou se a gente refletir, é o que acontece hoje em dia, né? Por muita informação, muita coisa misturada, as pessoas acabam se perdendo e vão procurar coisas e não se acham, né? É muito por aí mesmo. Eu acho legal essa visão. E inteirando também, você falou que eu acho bem interessante do medo, né? Ele é trabalhar na nossa ignorância, né? Ao mesmo tempo aquilo que é fácil, né? A gente fica falando, pô, eu tenho um amigo que vive falando, se tá fácil, tá errado. Quer dizer, se tá difícil, tá errado. E eu acho que é mais além, a dificuldade nos molda, né? Às vezes a gente quer fazer tudo mais fácil, não, vamos ali que é mais fácil aqui, não, vamos fazer isso aqui que é mais fácil, facilitar as coisas. Mas qual que é o propósito, né, dos facilitadores? A gente, voltando um pouquinho para ser bem sucinto, a inteligência artificial é um facilitador, né, mas e o processo por trás daquilo? Né? A gente entender o que faz eu ir à faculdade, ou ir à escola, ou vir ao centro, né, estudar, passar por essa dificuldade, absorver conhecimento, praticar, não é fácil. Né? Você tem que estar ali persistente, dia que você falou 10 mil horas, né, da prática para alguma coisa, eu acho que vale para tudo. Né? Ler, estudar, fazer esporte, amar, né, respeitar, tudo isso é entender o que é o amor. Né? A gente fala, amor, paixão, nossa, estou apaixonado por aquela pessoa. Eu falei, confunde com amor. Né? Eu falei assim, não, a paixão é um vício também. Como que é a prática do amor? É amar aquilo que você não gosta. Como que eu faço amando aquilo que eu não gosto? Praticando. Ela fala algumas coisas do vício e aí a gente pensa droga, álcool, tudo. Ela começa com isso. Mas aí ela mostra alguns vícios que a gente tem mesmo. O interessante é que esse livro é um espelho legal mesmo. Só que a hora que você abre ele, você está nu na frente desse espelho. Porque ela fala todo o que, sei lá, 99,99999 do que ela falou é eu lá. Entendeu? Ou alguma coisa ou outra, eu sou muito razão, eu sou muito, e muita coisa que foi interessante. É a segunda vez que eu leio o livro, né? Eu li por causa da palestra. Mas que você falou aí, as IAs fizeram umas eu fiz 5 análises. E fizeram assim, eu peguei a mais direcionada à religião. Ficava bonito, ele falava assim, diga o nome de Deus mais alto, para ver o nível que era. Ela colocou o texto que devia falar em 30 minutos e é onde eu teria que impor minha voz mais ou menos, o que você queria para definir o lado, no caso dessa religiosa. Só filosófica. Aí eu pedi uma que fosse só da área de psicologia. Então, é fantástico a coisa, mas não foi meu, entendeu? Tanto que começa aqui naquele negócio, caríssimos irmãos, já fica difícil para a gente fazer. Eu acho que um filósofo, esqueci o nome dele,
talvez alguém lembre, que ele menciona que a sociedade criou Deus para ter um conforto. Nietzsche. Né? Não se fala de Nietzsche, eu estou lendo Nietzsche, está sendo complicado E ultimamente. aí não é só Nietzsche, mas ele fala, eu acho que até da nossa geração, um amigo me enviou, que ele tende a ser um ateu, mas ele sempre tem uma mente aberta e tal, e eu achei que fala assim, infelizmente, assim, e nessas discussões, alguém que chega a falar que Deus é um conforto, que é uma imagem que a sociedade inventou para ter um conforto emocional, é porque é ignorante no tema. Né? Então, aí ele falou, mas por que você está com raiva, chamar uma pessoa de ignorante? Eu falei, não, ignorância é já falta de conhecimento. Mas é algo importante a ressaltar, que é a falta de estudo. A hora que ela fala do ciúme, da inveja, da culpa, ela fala a respeito da gente colocar essa culpa porque nós erramos contra Deus, que ela coloca como uma coisa assim que é totalmente errada. Né? Ela vai em mais detalhes, mas ela coloca esse nosso problema de dúvida. Mas a gente tem que terminar. Se ninguém tem mais uma questão, fechamos então. Então vamos lá. Vamos agradecendo profundamente a oportunidade do encontro, das informações, e que essas informações estejam conosco aí na próxima semana, que essas informações nos forcem aí, de alguma forma, nos dê essa vontade, essa necessidade de ler o livro. O livro é muito bom. E assim a gente vai poder resolver muitos problemas aí, pelo menos tentar saber o caminho que a gente está tomando. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma boa semana e que fiquem todos em paz. Que assim seja.